Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém. Para quem não me conhece, você pode se assentar, né? Tomar seu assento. Para quem não me conhece, eu sou o Alisson Alves, sou filho dessa comunidade, consagrado a este carisma. Sou casado e tenho 2 filhas, a Maria Vitória e a Elisa, que obviamente são muito lindas porque puxaram a mãe, graças a Deus, né? Costumo dizer isso, para deixar bem claro, né? E hoje, com muita alegria no coração, eu venho aqui defender a palavra de Deus para vocês. Venho aqui meditar um pouquinho da palavra de Deus para vocês. Mas antes de iniciarmos o tema desta noite, Deus inspirava no meu coração, já meditando um pouquinho o livro de Isaías, ao qual nós vamos ler hoje. No capítulo 9, diz que o povo que andava nas trevas viu uma luz. Eu queria aqui, com este brevíssimo testemunho, louvar e bendizer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dar a Ele toda a honra devida, dizendo que um tempo na minha vida eu fui esse povo que andava nas trevas, e com a graça de Deus eu vi a luz. Eu andava nas trevas da incredulidade, por causa daquela rebeldia de adolescente. Eu dizia que eu era ateu, não acreditava em Deus, no seu amor, na sua misericórdia. Mas através deste carisma, através do amor de Deus derramado aqui sobre este lugar, eu pude agora ser aquele que viu a luz de Deus, que viu o amor de Deus, né? Por isso eu queria louvar e bendizer a Deus por sair das trevas e ver a luz, né? Por isso eu acho que nosso Senhor Jesus Cristo merece uma salva de palmas, né? Por acaso tem mais alguém aqui que saiu das trevas e veio para a luz por causa deste carisma? Tem? Então, de novo, nós devemos bater palma para esse nosso Deus. Muitas pessoas, né? Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Não esqueça das graças que Deus derrama sobre a tua vida. Deus derramou e continua a derramar. Amém? Nós iremos nessa noite falar um pouquinho sobre o livro de Isaías, meditar a palavra que está no livro de Isaías. Nós vamos meditar, a palavra está no capítulo 40, se você já quiser tomar a sua palavra. Mas antes eu queria contextualizar um pouquinho, para nós entendermos aonde estamos neste capítulo, né? Isaías, ele foi um grande profeta, um dos grandes profetas, talvez o maior. Ele nasceu por volta de 760 a.C. e foi chamado a sua vocação por volta de 740, né? 20 aninhos ele já estava ali, exercendo o seu ministério, que exerceu por mais ou menos 50 anos, né? E aí nós vamos ver a vida dele e as profecias que ele fez no seu livro de Isaías, que ele pode ser dividido em 2 partes, né? A primeira parte, até o capítulo 39, Isaías ele vai exortar o povo de Deus, né? Ele era do reino de Judá. Ele vai exortar o povo de Deus, principalmente pelos abusos sociais que existiam naquela época, né? O mais forte querendo subjugar o mais fraco, e também, principalmente, pela idolatria do povo de Deus. Então, ele fala para o povo de Deus: ó, acordem, vocês estão seguindo um caminho de perdição, vocês estão deixando Deus de lado. Até mais ou menos no capítulo 39, é isso que ele vai falar. Apesar de já haver profecias de graça, de esperança, né? Capítulo 7 vai dizer: eis que haverá um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel, Deus conosco. E como disse capítulo 9, o povo que andava nas trevas viu uma luz. Mas hoje
por graça e providência de Deus, nós vamos iniciar a segunda parte do livro de Isaías, que é aonde então o profeta começa a fazer profecias de esperança, de consolação, aonde ele anuncia que Deus quer agora libertar o seu povo, aonde ele anuncia o Salvador. Que claro, o povo ali talvez tomaria isso como uma libertação política, mas nós sabemos que libertação que é esta, que vai se concluir na pessoa de Jesus Cristo. E o ápice desta profecia vai ser, capítulo 53, o servo sofredor. Ele que tomou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas. Tão desfigurado estava, por suas chagas fomos curados. E nós então agora queremos meditar aqui no capítulo 40. Nós estamos nesse meio termo, né? E é até interessante que a gente começa com uma certa exortação de Isaías para depois receber uma consolação, né? Como quando a gente vai pedir alguma coisa para alguém, ou às vezes dá uma exortada, chamar atenção, a gente de vez em quando dá um elogio, né? Olha, você é um cara muito legal, você tem muitas qualidades, mas presta bem atenção no que você está fazendo. E Deus quer fazer isso conosco nesta noite, né? Então Isaías, ele vai exortar o povo por causa da idolatria. Se você tiver a tradução da Ave Maria, a partir do versículo 12, você vai ler ali, contra os ídolos, né? Porque o povo de Deus era um povo muito inconstante, né? Deus fazia os milagres, nós já estamos depois da libertação do povo do Egito, depois do reinado de Davi, de Salomão, mas o povo insiste em colocar sua esperança nos ídolos. Acontecia alguma coisa, o povo ficava com medo de algo, eles iam lá, construíam ídolos, imagens, e começava a oferecer sacrifícios e a colocar sua esperança nesses ídolos, pensando que eles os salvariam, né? Então, Isaías, ali no versículo 18, ele vai dizer o seguinte para o povo, a partir do versículo 18: a quem poderíeis comparar a Deus? E que imagem dele poderíeis oferecer? Um artesão funde uma estátua, o ourives a placa de ouro, e faz derreter as correntinhas de prata. Versículo 20: aquele que deseja esculpir uma imagem, escolhe madeira que não apodrece, põe-se à procura de um operário hábil, a fim de assentar uma estátua que não oscile. E aí lá no versículo 25 o Senhor vai dizer assim, ó: a quem então poderíeis comparar-me que possa ser a mim igualado? Diz o santo: levantai os olhos para o céu e olhai. Então o povo construía essas imagens, esquecia do Deus que tinha criado esse povo, que tinha escolhido esse povo. O povo se deixava tomar por essas atitudes pagãs, da mesma maneira que hoje acontece. E eu, meditando sobre essa palavra, eu pensava, o povo não faz da mesma maneira. Eu comecei a pensar, né? Hoje é um pouco diferente, mas não, na verdade acontece ainda a mesma coisa. O povo se esquece de Deus, esquece das promessas de Deus, esquece que Deus é eterno, não muda, que Deus não mente, que se Deus promete, Ele cumpre, e começa a procurar ídolos, né? Quantas e quantas pessoas procuram se satisfazer, procuram aquilo que elas não encontrarão em outro lugar que não seja em Deus, em tantas religiões, tantas seitas, né? Espiritismo, reiki, budismo, yoga e tantas outras. Esses tempos atrás eu encontrei uma na internet chamada Graça e Misericórdia, Instituto Graça e Misericórdia. Eles se vestem como freiras e como irmãos, assim. Eles têm hábitos e eles usam termos que nós utilizamos na Igreja Católica: adoração, comunhão, oração. Inclusive nós até tiramos uma música deles e tocamos. Nós aqui, né, da Comunidade de Vida. E depois eu descobri que não tem nada a ver com o catolicismo aquilo lá. Apesar deles utilizarem dos mesmos meios que nós, não tem nada a ver com o catolicismo. É uma loucura de nova era. Eles usam inclusive Jesus, Maria e José, a Sagrada Família. Mas para eles, essas pessoas são seres de luz,
que estão avançados na sua consciência e que irão ajudar o povo agora que está aqui na terra a também evoluir para que num momento futuro aconteça uma nova era. Olha só que loucura, gente. E aí eu pensava assim, para o povo da época de Isaías, tudo bem, é até compreensível, porque ainda Jesus não tinha chegado, ainda era profecias, faltavam 700 anos para que se cumprisse as profecias do Messias que viria salvar seu povo. Mas para nós é inadmissível. Para nós é inadmissível. Como que nós sabemos que a verdadeira religião é a Igreja Católica Apostólica Romana? Você quer saber como é que você faz? É só você pensar que a única religião em que Deus desceu na terra, se fez homem, o Verbo se encarnou, pela sua vida, paixão, morte e ressurreição salvou a todos nós, morreu e ressuscitou. Maomé morreu e não voltou, Buda morreu e não voltou, Allan Kardec morreu e não voltou, Rei Salácia morreu e não voltou, agora Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Por isso a nossa igreja é a verdadeira igreja, é a verdadeira religião, o resto é falso. O resto pode até ter fragmentos da verdade, mas a verdade absoluta você só encontra na Igreja Apostólica, na Igreja Católica Apostólica Romana. Mateus 16, 18, Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Jesus Cristo é o fundador desta igreja. Não foram homens que fundaram, foi o próprio Deus, por amor de nós, por misericórdia, para nos deixar um caminho seguro ao qual seguir. E digo mais, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja vai continuar para sempre, santa, imaculada. Não tem comunismo, não tem globalismo, não tem islamismo, qualquer outra seita, teologia da libertação, que vai destruir a nossa igreja. A igreja sofreu desde o início, gente de fora, gente de dentro atacando, e permanece até hoje, e vai permanecer em nome de Jesus, porque Jesus prometeu e vai cumprir, amém? Amém. Mas o povo de Deus hoje ainda coloca, além dessas coisas que são claras, porque muitos pregadores já tocaram nesse assunto. E como eu falei, basta você ver que Jesus veio para nos salvar, pela sua morte, paixão, pela sua paixão, morte e ressurreição nos salvou, deixou para nós toda a revelação, e a igreja que nos dá um caminho seguro. É fácil você perceber que todo o resto é engodo, é engano, né? Mas o povo ainda coloca a sua esperança em tantas outras coisas, e isso ainda é idolatria, né? O que é idolatria? É procurar o Criador nas criaturas. É como um pai cheio de amor para o seu filho vai dar um carrão para ele, porque ele ama esse filho, dá um carrão, um Fiat Marea Turbo. Não, estou brincando. As mulheres ficaram agora assim, né? Não entenderam a piada. Mas esse pai, ele vai dar uma Ferrari para o seu filho, um carro top. E aí o filho passa a amar mais o carro do que o pai. Deus criou todas as coisas por amor a nós, todas as coisas. Mas muitas vezes nós procuramos Deus nas criaturas e Deus não está lá. Quer ver? Foi muito fácil pensar, quando eu estava meditando sobre isso, sobre a idolatria no futebol, né? Porque é uma brincadeira, chega a ser uma paixão nossa aqui da comunidade de vida. Eu acho até que faz parte do carisma. Mas quando nós temos a oportunidade, a gente pega uma bola, 2 traves e vai brincar. A gente gosta de futebol, a gente comenta futebol. E você vê muita idolatria no meio do futebol. Quer ver a moda da molecada, é você ver o que os jogadores estão fazendo, né? Na minha época, que eu jogava um pouquinho mais sério, né? Tentei ser jogador de futebol, não consegui, graças a Deus, porque hoje estou aqui, né? Senão talvez não estaria. É só você ver, na minha época, o Neymar tinha cortado aquele cabelo dele, né? Aquele cabelo lindo, assim, né? Parecia uma vassoura, assim. Um calopsita, assim, aquele capacete de soldado romano, né? De repente, toda a molecada apareceu com aquele cabelo, coisa mais linda. Não era bonito, mas eles estavam fazendo por moda, né? Agora, jogador tudo tatuado. Aí tu vê a juventude, a molecada, quer se tatuar também. Isso é idolatria, né? Outra coisa que eu lembrei, que é um pouco mais antigo, hoje eu não sei quem está na moda, mas um pouco tempo atrás era o Justin Bieber, né? E não era raro você encontrar pessoas que tatuavam o rosto dele. Meu Deus do céu.
Uma vez ele veio fazer um show no Brasil. E a molecada foi 6 meses antes para pegar lugar na fila. Eles acampavam lá, revezavam, comiam, trabalhavam 6 meses antes. Aí sabe o que aconteceu? Chegou no dia do show, a produção trocou o lugar da entrada, eles ficaram por último. Que maldade, né? Aí Jesus já tinha falado, nos últimos serão os primeiros, eles que não ouviram, né? A gente vê pessoas que colocam a idolatria no dinheiro. Pessoas que, meu Deus, trabalho e só trabalho. Eu tinha um patrão, um empregador, que você não conseguia falar com ele de outra coisa que não fosse serviço. Você falava para ele, cara, olha, parece que vai chover hoje. Ele olhava para cima e falava assim, se chover não dá para trabalhar, né? Porque não sei o quê. Cara, você viu que o Grêmio ganhou do Fluminense? Ele, porque lá no Rio de Janeiro, estou tentando fechar um negócio no Rio de Janeiro. É sempre assim. Ele saía do carro falando, entrava na empresa falando, saía falando e só trabalho. Né? Pessoa apegada, trabalhava. E ainda falava com muito orgulho que ele dava R$300 de dízimo. Estava pagando o dízimo, estava cumprindo um preceito, mas o coração dele não estava lá. O coração dele estava no dinheiro. Tanto que ele usava o dinheiro para tentar ganhar algum benefício de Deus. Olha só como o coração estava tão apegado ao dinheiro, né? Bom, a gente vê também a ascensão, né, dos coaches. Basta você entrar um pouquinho no YouTube que você vê algum anúncio de gente que quer te ensinar a ganhar dinheiro muito fácil. Não estou aqui falando mal de coach, né? Acho que é muito interessante até o trabalho deles, mas tem gente que se apega a coach. Eu quero ganhar dinheiro, quero empreendedorismo. Quantas vezes a gente ouve essa palavra, né? Tem gente que se apega à beleza. Gente, tudo isso que a gente está falando, e a beleza, principalmente porque é bem visível, termina, tá? Acaba. A beleza, sim, ela tem um tempo para começar, um tempo para terminar. Né? Você não vai chegar nos seus 80 anos bonito. Não sei se alguém já te falou isso. Não tem harmonização facial que dê jeito, tá? E mesmo que você consiga estender um pouquinho mais, um dia você vai morrer. Acaba. Aí a pessoa fica apegada na beleza, a mulher passa a semana toda no salão, né? Pior, homens às vezes, né? Eu falava esses dias que uma vez a gente tinha que exortar os homens, porque eles eram muito brutos, muito machistas e tal. Agora tem que exortar ao contrário. O homem tinha que cuidar de beleza, né? Cara, volta a ser homem, né? Não dá, a beleza vai passar, né? E é bem fácil ver tudo isso como uma idolatria, né? Mas também é necessário que a gente perceba que tem coisas que elas são lícitas, mas quando elas fogem do equilíbrio, elas se tornam idolatria. Nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Tudo vem depois de Deus, inclusive sua família. Entenda bem, eu não estou desmerecendo a família é um dom de Deus, mas Deus vem antes. Né? Quantos pais impedem as vocações de seus filhos? Santo Afonso de Ligório, parafraseando Santo Tomás de Aquino, diz que, se tratando de vocação, os pais são uns péssimos conselheiros, tá? São 2 santos, doutores da igreja, tá? Não sou eu que estou falando, são eles, reclamem com eles, né? Pais apegados aos seus filhos, não deixam os filhos tomarem a sua vocação, impedem os filhos de se santificarem pela sua vocação. Os relacionamentos, né? Quantas pessoas apegadas a relacionamentos, chegou a tirar suas vidas quando terminam. Buscou o Criador na criatura, fez daquele parceiro seu tudo, quando na verdade era Deus que deveria ocupar este lugar. O ministério, nós que temos alguma caminhada na igreja, também não pode tomar o lugar de Deus. O ministério passa, hoje eu estou aqui falando, mas pode ser que eu não fale mais. E aí, eu vou abandonar Deus por causa disso? Não, isso tudo é um instrumento, é um meio de alcançar aquilo que Deus quer. Não pode ser o centro da minha vida, né? Inclusive, a vida, nossa própria vida. Não pode ser maior que Deus. Olha só que interessante, né? Você vê que o povo está bem apegado à vida agora, por causa do Covid-19. Entendam, é lícito e necessário que tenhamos os cuidados razoáveis para evitarmos essa doença. Mas nós não podemos deixar Deus de lado por conta da iminência de morte. Pelo contrário,
Se há perigo de morte, é aí que nós precisamos buscar Deus, buscar os sacramentos, a comunhão, a reconciliação, a unção dos enfermos. Talvez quantas pessoas morreram sem ter acesso a esse tipo de sacramento, a unção dos enfermos. Porque por causa de morte a gente ficou com medo. Gente, a igreja que a gente falou agora há pouco, ela foi regada no sangue dos mártires. Aos dias atrás, nós lembramos a memória do beato Inácio de Azevedo. Foi um jesuíta que quis vir para o Brasil, na época que o Brasil foi descoberto, para catequizar o povo daqui, e ele acabou dando sua vida, porque no meio do caminho o navio dele foi atacado por piratas e ele acabou morrendo. Mas veja só, sem medo. A pessoa que não coloca seu coração nas criaturas, coloca em Deus, ela não tem medo da morte. Ela veio para evangelizar. E isso é o que Isaías percebe, né? O que Deus fala através de Isaías, que é o medo que nos faz ser idólatras, né? A pessoa que tem o relacionamento como centro de sua vida, ela tem medo de ficar só, por isso ela coloca o coração no relacionamento. A pessoa que coloca a idolatria na beleza, ela tem medo de não ser aceita, de não ser amada. A pessoa que coloca a idolatria no dinheiro, ela tem medo de faltar alguma coisa. A pessoa que coloca a idolatria na sua própria vida, ou seja, coloca a vida antes de Deus, ela tem medo de morrer. O medo nos faz ser idólatras. Mas Deus quer falar o seguinte para ti. Versículo 27 adiante, diz assim: Por que dizer-te então a Jacó? Por que repetir a Israel? Escapa meu destino ao Senhor? Passa meu direito despercebido a meu Deus? Não sabes? Não aprendeste? O Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra, sem jamais fatigar-se nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar sua sabedoria. Dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se e jovens robustos podem cambalear. E o versículo 31 é o versículo que tem que ficar gravado no seu coração no dia de hoje. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Noutra tradução, mas aqueles que confiam no Senhor renova suas forças. Outra tradução, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, corre sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Se você, talvez, nesses pontos que fomos elencando aqui de idolatria, você tenha, talvez, visto que isso acontece na sua vida, é porque você não confia no Senhor. Porque quando você coloca todo o seu coração no Senhor, quando você entrega toda a sua vida a Ele, você não tem mais medo. E o Senhor vai te bastar. O Senhor quer dizer para você que se você confiar nele, Ele vai renovar as suas forças. Isso quer dizer então que eu não vou ter mais dificuldade? Não, pelo contrário. Quer dizer que você vai saber enfrentar os seus problemas. Porque é o Senhor que vai lutar por ti. E se o Senhor é por ti, quem será contra ti? Indo para o fim, eu queria citar outro personagem que ele vai nos mostrar inteiramente como é ter um coração que não seja idólatra, mas um coração que confia inteiramente no Senhor. E por isso tem suas forças renovadas. E por isso tem asas de águia para voar em direção ao Senhor sem medo. A águia, ela atinge 320 km por hora quando voa. Uma velocidade imensa rumo ao Senhor. Esse personagem é Davi, que viveu ainda antes de Isaías, mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo. Davi era pequeno, Davi era loiro ou ruivo, de delicado aspecto. Ele era pastor de ovelhas, ele não era soldado, ele não sabia guerrear. Mas certa vez, seu pai o mandou para levar comida a seus irmãos e trazer notícias, porque seus irmãos estavam acampados junto com o exército de Israel num vale, onde do lado havia o povo de Israel, do outro o exército de Israel, do outro o exército dos filisteus, e ali um vale dividia eles. E o exército de Israel tremia de medo, porque do outro lado tinha um filisteu, que dizem que era um gigante, chamado Golias, e disse que eles não precisavam guerrear, que era só vir um soldado de Israel lutar com ele, e quem vencesse seria o vencedor de toda a batalha, de toda a guerra.
Durante 40 dias ele fez isso, ele foi e voltou. E não teve um soldado de Israel que teve coragem de ir lá enfrentá-lo. Porque eram apegados, porque tinham medo, porque não tinham o Senhor como centro de suas vidas. Quando Davi foi lá e escutou isso, ele ficou indignado. Como que não teve um soldado valente o suficiente para enfrentar esse cara? Foi lá e falou com o rei, que era Saul. Saul deu sua armadura. Davi tentou vesti-la, mas ele era pequeno e a armadura ficava meio desengonçada. Ele tirou fora, ele falou, eu não preciso disso. Ele foi com pedrinhas no seu alforje e uma funda para enfrentar Golias. Porque ele era louco? Não. Porque ele tinha total confiança no Senhor. Quando ele chega na frente de Golias, Golias olha para ele e fala, sou por acaso um cão para vires contra mim com um cajado? E sabe o que Davi responde para ele? E é isso que você vai falar para os seus problemas na noite de hoje. Você vai olhar para o seu Golias, que tem algum nome, eu não sei qual é. Você vai olhar para esse problema e vai falar o seguinte: tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tu vens contra mim com espada, escudo e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão e minha irmã, quem pode ficar de pé diante de Deus? Ninguém. Ninguém é páreo para Deus. Eu não sei qual é o nome do teu Golias. Talvez seja a situação financeira. Talvez seja depressão, enfermidade de todos os tipos, câncer, Covid, eu não sei. Mas hoje você vai olhar para essa enfermidade e vai falar assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque aqueles que confiam no Senhor revigoram suas forças, renovam suas forças. E se o Senhor luta as nossas lutas, ninguém será páreo para nós. Amém, irmãos?